seja bem-vindo ao projeto Vestir para Atrair. Essa é uma série de aulas onde eu te ensino a você se vestir estrategicamente para construir a sua imagem, para fortalecer a sua imagem pessoal e profissional. E na aula de hoje, o tema é: você precisa fazer isso se quiser construir uma imagem profissional única, uma imagem profissional de sucesso. Então, vamos entender sobre o que essa aula vai falar. Então, o que é que acontece? Quando você vai fazer uma consultoria de imagem e estilo, ou então quando você vai fazer um posicionamento de imagem, fazer fotos para posicionamento de imagem, os profissionais costumam falar sempre sobre a sua verdadeira essência, você transbordar a sua verdadeira essência. Mas o que realmente quer dizer isso, você transbordar a sua verdadeira essência? Vamos entender isso hoje nesse vídeo. Então, vamos lá. Então, o que é que acontece? Quando a gente nasce, cresce, vai aprendendo sobre as coisas, a gente já tem uma essência ali, uma essência divina, uma coisa de Deus. Geralmente os seres humanos já vêm o instinto em seres bons, em serem pessoas boas, em serem pessoas que com características próprias já, pessoas que querem ajudar outras pessoas. Para você ter ideia, se você levar um bebezinho assim de uns 9 meses a 1 ano, em uma pracinha, por exemplo, e ela vê um outro bebê se machucando, uma outra criança se machucando, ela fica sentida, você vê na reação do bebezinho que vê a queda, que vê o sofrimento do outro, você vê que ele quer ajudar, que ele sentiu ali. Então é natural do ser humano. Só que a gente começa a viver e aprender coisas e sofrer certos impactos, sofrer certas coisas, e isso vai fazendo com que a gente vá obtendo outras características que às vezes não são boas, tá? E a gente passa ali a viver no automático, a gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo e a gente vai vivendo no automático. E o que é que pode acontecer também? A gente começa a priorizar os outros, principalmente quem é mulher. Nós mulheres costumamos muito, principalmente quando a gente casa, e colocar o marido em primeiro lugar, acaba esquecendo da gente. Aí depois vem os filhos, muitas pessoas colocam os pais em primeiro lugar e acaba esquecendo de si própria, tá? Prioriza o trabalho. Então, isso tudo faz com que a gente vá perdendo a nossa essência, essas nossas características únicas, essas coisas que já nascem com a gente, tá? Então a gente passa a não se preocupar com o nosso propósito, o que realmente a gente veio fazer nessa terra, tá? A gente começa a não se conectar mais com Deus. Muitas jovens a gente vê por aí, vamos se dizer assim, perdidas no mundo, vamos se dizer assim, perdida no seu verdadeiro valor, na sua verdadeira essência, não sabe o que realmente veio fazer aqui nessa terra, tá? Se deixa levar pela vida, se deixa levar pelas coisas do mundo. E acaba não cuidando dela própria, não cuida de si, não cuida do corpo e não cuida da mente. E o que é que acontece? Nisso tudo, a pessoa se perde na essência dela, tá? Em deixar levar nesse automático todo, acaba que se perde na essência dela. E para você construir uma imagem profissional única, você precisa resgatar essa sua essência. Você precisa trazer para sua imagem essa sua essência, para o seu trabalho essa sua essência, porque só isso vai lhe tornar única. E se você não trouxer, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é de você se perder no meio do caminho. Uma hora aquela imagem que você está demonstrando vai se quebrar. Por quê? Porque não é você. Então você não consegue sustentar por muito tempo. Então é muito importante essa questão de você descobrir a sua essência para trazer para a sua imagem pessoal, tá? E profissional. Vamos lá. Então, o que é essência? Antes de tudo, vamos entender o que é essência. Essência é um substantivo feminino com origem no latim, essentia, e que indica a natureza, a substância ou característica essencial de uma pessoa ou coisa. Então, o que eu já falei, a essência de uma pessoa, a essência de alguma coisa, são as características únicas dessa coisa ou dessa pessoa, tá? Aqui nós estamos falando de pessoas, então a essência de uma pessoa são as características únicas dela. Então você pode observar que tem a pessoa que são mais extrovertidas, que ri muito, tem pessoas que são mais fechadas, são mais tímidas. Ali são características únicas dessas pessoas, tá?
Então, vamos lá. Então, só para dizer assim, o que não é essência, para a gente não se confundir aqui, tá? Quando a gente tá falando sobre essência, transbordar a sua essência, a gente não tá falando de perfume e a gente não tá falando de aroma, tá? A gente tá falando de transbordar a essência divina, aquilo que Deus colocou em você para você ser única, tá? Então, se você é uma pessoa bondosa, se você é uma pessoa extrovertida, como eu já falei aqui, o que é que você tem de melhor? Qual a sua melhor característica para você transbordar aqui na sua imagem pessoal e profissional? Então vamos entender um pouco mais o que é essência, vamos entrar um pouquinho mais a fundo. Entendemos por essência de uma pessoa o conjunto de suas qualidades, traços ou características que fazem parte de uma pessoa, do que ela é. A essência é invariável, isso quer dizer não muda, porque se variasse, a pessoa não seria mais a mesma. Então, um dia seria de um jeito, de outro dia seria de outro. Então, realmente é um conjunto de características que fazem a pessoa ser quem ela é, tá? Então, e quando a gente fala em transbordar a sua essência, o que é que acontece? A maioria das pessoas, a maioria das mulheres, elas se perdem nessa essência, porque elas se deixam levar no automático, por conta de tudo que eu falei, prioriza primeiro trabalho, prioriza primeiro filhos, não prioriza ela, prioriza primeiro marido, enfim. Então, acaba que se perde nessa essência. E quando vai fazer um trabalho de moda e estilo, vai fazer um trabalho de autoconhecimento, não se reconhece, não sabe o que quer, não sabe as características que definem ela, certo? Então, é muito importante a gente pensar, falar e refletir sobre essa essência divina que você tem, tá bom? E quais são os sinais que demonstram que você não está vivendo a sua verdadeira essência, tá? Então, e quais são os sinais que mostram que você não está vivendo a sua verdadeira essência, essa essência divina que existe em você? Eu trouxe aqui 5 sinais para você prestar atenção em você e ver se você está sendo verdadeiramente você, se você está vivendo as suas verdadeiras características, se você está vivendo quem você realmente é, a pessoa que você nasceu para ser, tá? Então, você é uma pessoa que vive no automático, tá? Então, você acorda de manhã, você já vai fazer as coisas já no automático mesmo, bota uma comida no fogo, ou então vai atender um cliente, liga pro cliente e não presta atenção em você. Se você vive nesse automático, isso é um sinal que você não está vivendo a sua essência divina, tá? Um outro sinal é se você toma decisões pensando só no agora, tá? Não pensando no seu futuro, o que aquilo vai ocasionar no seu futuro. Se você faz isso, se você tem costume de tomar decisões só pensando no agora, então você também não está vivendo a sua essência. Por que isso é importante? Porque toda decisão que você toma hoje, toda atitude que você faz hoje, tudo que você faz hoje vai refletir para você no futuro e nas suas próximas gerações. Você já deve ter isso em mente, tá? Então vai refletir na vida do seu filho, vai refletir na vida dos seus netos, tá? O trabalho que você decide trabalhar, o estudo que você decide ter, tudo que você decide fazer hoje, ou então decide não fazer, que quando você não faz algo, você também está decidindo não fazer, tá? Então, isso tudo reflete nas suas futuras gerações. E quando você não pensa nisso, não pensa nem no seu futuro, tá? O que vai ser daqui a... Tipo, eu tô tomando uma decisão hoje. O que é que essa decisão representa pra mim daqui a 5 anos, 10 anos? Se eu não penso, quando eu vou tomar minhas decisões nisso, no meu futuro, então... isso é um sinal que eu não estou vivendo a minha essência divina, tá? Um outro sinal é se você se sente vazia. Se você sente um vazio aí no peito, se você sente um vazio por dentro, então é mais um sinal de que você não está vivendo a sua essência. Você não sabe quais são as suas verdadeiras características, tá? As verdadeiras características que lhe representam. Tá? Outro ponto muito importante é se você não conseguir ficar sozinha, se você só consegue ficar acompanhada, se você só consegue ir no local se for acompanhada. Então, é um sinal também muito grande que você não sabe a sua essência, tá? Outro sinal é se você não sabe o que você quer para o final da sua vida, tá? Então, se você não tem isso projetado, se você não pensa nisso, se você não tem claro o que você quer viver no final da sua vida, então você também está sem viver a sua essência, você não sabe a sua essência.
E por que a gente está trazendo esse assunto aqui hoje? Porque isso tudo é importante para você construir a sua imagem pessoal e profissional, tá? Mesmo que você não saiba disso tudo hoje, mas você tem que entrar em um processo para você se descobrir e descobrir o que você realmente quer, tá? Porque se você não sabe o que você realmente quer, se você tem algum desses sinais, você não está vivendo essa essência e você não sabe as suas verdadeiras características. Vamos lá. E por que você precisa descobrir a sua essência para construir uma marca pessoal única? Porque quando você sabe a sua essência, você consegue colocar autenticidade nas suas coisas, nos seus posts, no seu jeito de atender o cliente, nas suas reuniões. Isso tudo você vai conseguir ser autêntica, tá? Você consegue descobrir o seu propósito e não tem mais nada delicioso do que você descobrir o seu propósito, tá? Por quê? Imagina, você acorda de manhã todo dia alegre? Não. Todo dia com aquela vontade de fazer acontecer? Não. Isso é normal. Tem dias que a gente acorda com aquela vontade de fazer acontecer e tem dias que a gente só vai no empurrão, tá? Então, e qual é esse empurrão que a gente precisa? É saber o nosso propósito, para que a gente veio. Porque quando eu penso, meu Deus, hoje eu não quero ir, eu não vou fazer. Mas aí vem um outro pensamento, eu vou fazer porque eu tenho um propósito maior, eu tenho um porquê, tá? Uma outra coisa que é importante para você descobrir a sua essência, tá? É descobrir quem você realmente é, tá? Quando isso é maravilhoso, você descobrir as características que lhe valorizam, as suas características únicas, tá? Isso você vai se descobrir o que você é e você vai conseguir intensificar o que você tem de melhor, tá? Você consegue intensificar, você consegue ser uma pessoa melhor, tá? Então você também consegue trazer para o mundo o melhor de si, mostrar a sua melhor parte, a sua melhor face, tá? A sua melhor característica. E você consegue trazer também quem você é em tudo que você faz, inclusive nos seus looks, tá? Também no seu jeito de atender cliente, na sua forma de se maquiar. Em tudo que você faz, você consegue trazer quem você realmente é. E assim você se torna uma pessoa autêntica, construindo uma marca pessoal única, tá? Por isso é importante. Aí você consegue um posicionamento de imagem único, tá certo? Então, por isso que é muito importante você pensar e refletir sobre a sua verdadeira essência, tá bom? E por que quando você descobre a sua verdadeira essência, você tem benefícios? Por que isso traz benefícios? Porque você tem assertividade na comunicação. Você consegue escolher uma paleta de cores que lhe represente, cores que você gosta, cores que lhe deixam mais bonita, cores que passam a mensagem que você quer passar, tá? Você consegue atrair as pessoas pela sua originalidade, pela pessoa que você é, pela pessoa única que você é, tá bom? E você consegue ser um profissional diferente e única. E com tudo isso, você consegue coisas espetaculares, inclusive ser bem mais feliz, tá? Então, vamos lá. Eu quero contar agora um pouquinho da minha trajetória aí, para ficar um pouco mais claro como é essa questão de descobrir a essência. Então, aqui, em meados de 2016, 2017, por aí, eu trabalhava na empresa Tupperware e eu me vestia desta forma. Nessa época, eu fui muito bem reconhecida na empresa. Eu cheguei, dentro do meu cargo que eu tinha, eu cheguei a alcançar as maiores metas, tá? Só que eu não sabia da minha essência, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia de nada. Olha a forma como eu me vestia para a forma que eu me visto hoje. Por exemplo, hoje eu estou em casa, eu estou fazendo trabalho home office, da parte da tardezinha eu vou sair para atender um cliente. Porém, eu estou em casa trabalhando desta forma que você está me vendo agora, tá? Agora você imagine, eu ia pra rua, 2016, 2017, ia pra rua contactar clientes novos e ia me vestida dessa forma que você está vendo aí nessa imagem. Então, isso, quando você não sabe a essência, isso tudo reflete até no sujeito de se vestir e na forma de você atender os seus clientes, tá? Então, eu ia da forma que a empresa passava, colocava uma calça jeans, tá? E uma blusa da farda. Eu colocava essa outra blusa por baixo para não queimar os braços, tá? E ia fazer o meu trabalho. E fazia. Só que não tinha minha personalidade nenhuma.
tá? Nenhuma, não tinha personalidade nenhuma, não sabia o que me representava. Então, foi tão de um jeito que ao passar do tempo, eu me desmotivei. Não era uma coisa que me representava. Então, eu me desmotivei e foi até um dos motivos que eu acabei saindo da empresa depois, tá? Então, e ali por não saber, tá? Quem eu realmente era, a essência que isso, a essência que a minha essência eu não sabia, as minhas características, porque eu tinha me perdido ali em meio de relacionamentos, amizades que não me favoreciam em nada. E isso tudo faz com que você se perca de quem você realmente é, tá? E olha a forma que eu estava me vestindo. Nessa foto eu estava em uma reunião importante, uma reunião de negócios, uma reunião com outras empreendedoras. E olha a forma com que eu estava vestida. Então, eu tinha me perdido de mim. Até porque, antes de eu entrar nessa empresa, antes de acontecer algumas coisas na minha vida em que eu não tinha me perdido, mesmo que eu não sabia exatamente qual era a minha essência, mas eu demonstrava ali, até com a forma de eu me vestir. Eu me vestia completamente diferente. Depois que eu entrei em um certo relacionamento, eu passei a viver no automático. Quem mais importava para mim era o meu filho, meu esposo, e fui viver naquele automático e me vestia assim. E tava achando que tava bom, tá? Então, não ligava pro cabelo, meu cabelo é bom, mas precisa de um tratamento. Olha o jeito que o cabelo tava. Olha o corte do cabelo, olha as pontas. Então, ali eu tinha me perdido de mim, quantas mulheres não se perdem de si, né? E isso reflete em tudo, tá? Na autoestima, na imagem pessoal, na imagem profissional, no posicionamento, nas vendas, isso tudo reflete. Então, é importante a gente pensar sobre isso, tá? Vamos lá. Então, em um dado momento, me olhava no espelho, já não me reconhecia mais. Não era a forma que eu gostaria de ser. E eu resolvi viver um processo, tá? Um processo de autoconhecimento, um processo de imagem e estilo, para que eu conseguisse voltar a ser a pessoa que eu era, representar a pessoa que eu era antes de viver aquilo tudo e de me deixar perder de mim, tá? Então, aí eu comecei, tá? Só que eu ainda não sabia de nada. Não sabia combinar cores, não sabia ainda as características que me representavam, o que não me representavam. Eu estava usando aí o que tinha no guarda-roupa. Já tinha começado a fazer o processo de imagem e estilo, só que não estava, como é que se diz? Tinha assistido as primeiras aulas, mas não tinha começado a viver. Tinha decidido só que eu ia viver e comecei a estudar, tá? Decidido que eu ia viver esse processo e comecei a estudar, mas não tinha começado a aplicar. Então, fui aos poucos estudando. E à medida que eu fui estudando, eu fui me redescobrindo, tá? Fui aos poucos descobrindo quem eu era, tá? E quando você entra num processo de imagem e estilo, você não consegue de início, você não consegue pegar e transformar tudo no seu guarda-roupa. Quando a gente pensa em fazer esse processo, tá? De autoconhecimento, esse processo que a imagem que uma consultoria de imagem ela nos possibilita, a gente imagina logo, vou trocar tudo no meu guarda-roupa, vai ser tudo novo, mas não é assim, tá? Tudo é investimento e tudo é processo. Até porque tem coisas que você pensa que vai lhe fazer bem, vai lhe representar e às vezes não. Então, não adianta, você tem que começar aos pouquinhos, colocando o pé na água, tá? Então, o que foi que aconteceu? Eu comecei a entrar no processo e comecei a estudar e fiz um closet detox. O closet detox, se você não sabe, é uma limpeza no seu guarda-roupa. Você tira tudo do seu guarda-roupa que não lhe representa, tá? Isso tudo tem dentro da consultoria de imagem e estilo. Tem o passo a passo para fazer, para você não fazer errado. Então, eu fiz esse closet detox e sobraram algumas roupas. E essas roupas eram o que eu tinha no meu guarda-roupa, tá? E me representava, eu não sabia. Essa calça eu não usava há anos, tá? Essa blusa vermelha, ela também estava guardada há anos e eu não usava. Então, fui buscar coisas, resgatar peças do meu próprio guarda-roupa que me representavam, tá? E comecei a usar o que eu já tinha, tá? E montei vários looks para poder eu começar a comprar outras peças, tá bom? Então, eu comecei a aplicar e comecei a me sentir super bem. Esse dia aí mesmo eu estava indo atender uma cliente, tá? Então, assim, já fui completamente diferente do que eu ia antes, tá? Atender os meus clientes. Então, e aos pouquinhos eu fui evoluindo.
Nesse dia, foi na mesma viagem, eu viajei para atender cliente. Um dia eu montei aquele look, no outro dia eu montei esse, fui para uma palestra com as próprias roupas que eu já tinha no guarda-roupa mesmo, tá? E estou evoluindo, para você ver. Depois eu fiz compras, essa calça eu já tinha, essa blusa eu comprei depois, inclusive a calça eu tô com ela hoje, não dá para ver mais. Ó, deixa eu subir aqui, dá para ver um pouquinho ali embaixo. Então, é a mesma calça que eu tô, uma rosa pink, que eu amo essa calça de paixão. Depois eu ganhei lenços da empresa que eu entrei na Mary Kay, depois ganhei esse lenço, comecei a montar looks com ele. Então, se você tem lenço, você consegue montar vários looks com coisas que você já tem em casa, tá? Só essa blusinha que eu comprei, que eu tinha comprado porque era uma blusa que me representava, eu vi ela e comprei porque era uma das peças que representava o meu guarda-roupa. Então, assim, aos pouquinhos eu estou evoluindo. E vamos ver mais passos da minha evolução. Então, já no dia do meu aniversário, eu já usei aí um look mais dourado, tá? Ficou lindo, maravilhoso. Esse foi o dia do meu aniversário, tá bom? E ficou perfeito esse look. Fui muito elogiada com esse look. Então, assim, eu passei, antes de as pessoas me diziam, eita, como você tá com cara de velha, eita, como você não sai, eita, como você tá acabada, para ser elogiada pelos meus looks, inclusive pelas minhas clientes também, tá? Vamos lá. Por que isso? Porque as pessoas querem estar perto de pessoas que se sentem bem, que querem, que estão bem vestidas, pessoas que demonstram uma imagem maravilhosa, pessoas que estão cheirosas. A gente não quer estar perto de quem está cabisbaixo, de quem está triste, tá? A gente não quer estar perto, as pessoas não vão para perto e realmente as pessoas já tinham se afastado de mim nessa época. E depois que eu comecei a me vestir, a atender alguns clientes, a viver novamente a minha essência, eu realmente consegui voltar para o meio social, porque antes eu estava bem, como é que eu posso dizer, bem caseira, nem saía de casa, tá? Então vamos lá. Como eu posso aplicar isso nos meus looks? Como eu posso aplicar a minha essência nos meus looks, tá? Então, quando você entra no processo de consultoria de imagem e estilo, tá? Pode ser um método, pode ser uma consultoria individual, pode ser um curso, um método, mas tem que ser um passo a passo que te leve da imagem que você está hoje, da pessoa que você está hoje, para a pessoa que você quer ser no futuro, para a imagem que você quer passar no futuro e transmitindo a sua essência, transbordando quem você realmente é. E isso a gente faz por meio de algumas estratégias de moda, estratégias de imagem, tá? Uma das coisas que a gente usa é os elementos de imagem, tá? O que são elementos de imagem? São brincos, acessórios, cabelo, roupa, pulseira, sapato, tudo. Você tem laços, lenços, cintos, bolsas, tudo é elemento de imagem. Tudo que você vê, que você põe sobre o seu corpo, maquiagem é elemento de imagem, tá? Então a gente usa o quê? Linhas e formas, tá? Exemplo, a linha arredondada do meu brinco, ele está simbolizando algo aqui no meu rosto. A cor rosa também está simbolizando algo. Então, se você vai observar aqui, ó, eu tô com linhas quadradas, tá? Para trazer mais força e poder. O meu cabelo, ele é um corte também reto, quadrado, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu já estava muito com linhas quadradas ao redor do meu rosto, tá? E eu quis trazer para quebrar essa força que vem nas linhas quadradas com outros elementos. Aí eu vim com um brinco redondo, tá? Um batom mais rosado. Se eu tivesse colocado um batom vermelho, ele ia dar mais força ainda, mas eu queria mais uma leveza, tá? Eu vim para um cenário colorido, tá certo? Então, isso, eu optei por uma blusa branca também para dar uma quebrada, tá? Então, assim, você vai saber usar os elementos de imagem a seu favor. E cada coisa que você põe no seu corpo, no seu rosto, no seu cenário, tudo isso representa alguma coisa. Tudo isso quando... você já ouviu falar que uma imagem vale mais que 1000 palavras? É isso, porque antes da gente falar alguma coisa, a pessoa que lhe vê, ou pessoalmente, ou no seu vídeo, ou na sua foto, ela já está lendo alguma coisa sobre você, antes mesmo de você abrir a boca. Então, por isso que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E realmente,
Tudo que você põe perto de você, perto do seu corpo, fala alguma coisa, representa alguma coisa, tá? Então, temos o cabelo como um elemento de imagem que você pode usar para estar passando a imagem que você quer, tá? Nós temos cores de maquiagem, tá? Que também vai passar a imagem que você quer ou não, tá? Temos os contornos de maquiagem, tecidos, tipos de tecidos, cores de roupas. Então, isso tudo é elemento de imagem que a gente pode estar usando aí para estar transbordando a sua essência, tá bom? Vamos lá. Agora, os erros fatais que eu cometi e que vejo as mulheres cometerem, principalmente as mulheres que trabalham com vendas, as vendedoras, revendedoras, líderes, e que já aconteceu comigo também. Primeiro, achar que isso tudo é bobagem, tá? Achar que se vestir bem é bobagem, achar porque você vai para um lugar que não tem muita gente. Já aconteceu muito isso comigo. Eu ir para um lugar que não tem muita gente, ou é um sítio, ou é um lugar mais afastado. Ah, vou de qualquer jeito, não vou ligar pra isso. Vou pôr uma havaiana, uma calça jeans e vou lá, tá? Isso é um erro fatal. Por quê? Porque às vezes naquele lugar que você foi, que você não deu nada por ele, às vezes tá lá a pessoa que vai fazer um negócio lucrativo com você. Às vezes tá lá o seu melhor cliente. Às vezes tá lá nesse lugar, se você é solteira, o homem dos seus sonhos que você está esperando. E qual é a imagem que você vai passar para essas pessoas? Uma imagem de uma pessoa desleixada. E quando a gente passa uma imagem desleixada para a gente retornar, tá? Para a gente fazer uma imagem diferente da gente, leva muito mais tempo, leva muito mais dinheiro, é muito mais dispendioso. Então, é muito importante que a gente esteja ligada nisso. E isso já aconteceu comigo várias vezes. Metade da minha vida, certo? Eu fui assim, desligada. Eu acho que a maioria das mulheres, se não todas as mulheres, passam por isso. Principalmente quando a gente arruma marido, a gente acaba chegando num ponto que se desleixa, tá? E isso nos afeta. Às vezes a gente quer uma coisa e não investe naquela coisa. Então fica, em vez de a gente estar mais perto de alcançar o que a gente quer, a gente está mais longe, porque a gente não investe nem na gente, nem naquilo que a gente quer, tá? Um outro erro fatal é não investir em conhecimento. Meu Deus, conhecimento é a base de tudo, tudo na vida. Então, assim, se você quer melhorar suas vendas, você tem que aprender a vender. Então, você tem que estudar sobre vendas. Você tem que buscar um curso sobre vendas. Você tem que buscar um mentor sobre vendas. Não adianta você estar ali igual um cachorrinho correndo atrás de um rabo, porque você não vai sair do lugar, tá? Não investir. Se você quer ter uma imagem pessoal de sucesso, ter um posicionamento de sucesso, um posicionamento adequado para você, você tem que buscar alguém que já faz isso, alguém que já trabalha com isso para lhe auxiliar, tá? Se você ficar fazendo sozinho, você vai dar muito murro em ponta de faca e vai acabar perdendo dinheiro e não fazendo da forma correta, tá? Um outro erro fatal é copiar as outras pessoas, tá? Porque existe uma diferença entre se inspirar e copiar, tá? Copiar, você vai fazer exatamente igual, tá? Você vai procurar fazer exatamente igual. E quando você se inspira no pensamento, não, poxa, eu vou fazer do meu jeito. Tô olhando, mas eu vou fazer do meu jeito. Vou botar a minha essência, vou botar a minha autenticidade. Eu tô olhando só pra me inspirar. E quem sabe até vou fazer melhor, tá? O pensamento é de fazer melhor. E realmente, quando você coloca a sua essência, você às vezes faz melhor do que aquele que você estava se inspirando. Então, são esses 3 erros fatais. E eu já cometi eles, tá? Então, já achei que era bobagem me importar com a minha imagem, tá? Já passei um tempo da minha vida sem investir em conhecimento. Eu só queria o conhecimento que era gratuito, tá? Tipo assim, eu ia fazer vendas, mas eu só queria ir nas reuniões que a empresa dava. Eu não investi em um conhecimento próprio para mim que eu pagasse, que era uma coisa que eu queria crescer além daquilo, não. Eu só ia nas reuniões que a empresa dava, nas mentorias que a empresa dava. Eu não buscava um curso para mim crescer além daquilo, tá? E depois que veio a consciência que eu tenho que ser além daquilo, tenho que buscar além do que a empresa me oferece, então minha vida mudou completamente, tá? E também já passei um tempo que eu copiava as outras pessoas. Por quê? Porque não investia em conhecimento, não entrava em um curso para ver as outras pessoas, para aprender mesmo e aplicar,
tá? Aí ficava vendo gente fazendo post no Instagram, ia lá e fazia quase igual o post que eu tinha visto, sendo que não estava a minha essência, não estava ali o meu conhecimento. Então, isso pode acontecer, já aconteceu comigo e pode acontecer com você também, tá? Então, fique muito atento para você, se você tem algum desses erros, para estar aí mudando aí, tá? Vamos lá. E se você descobre a sua essência, o que acontece? E se você não descobrir a sua essência, o que acontece? Você já ouviu falar uma frase que existe o mais do mesmo? Isso mesmo. Se você não descobre a sua essência, então você vai ser mais uma entre a multidão, porque você não vai se destacar pelo que você é, pela pessoa que você é, pelas suas características únicas, tá? Você vai ter uma marca vazia, você não vai ter nem prazer em ir lá e fazer aquilo que você tem que fazer. Por quê? Porque né, aquilo não é seu, não é uma coisa sua que vem de dentro, tá? Aí você não vai conseguir sustentar por muito tempo. Você vai ter um posicionamento raso que vai durar pouco tempo. Você vai ter medo, tá? Medo do que possa acontecer, porque você não sabe o que você realmente está fazendo, o que você realmente quer. Você vai conseguir fazer pouco conteúdo, um conteúdo de meia hora, 30 minutos, como eu estou fazendo aqui, vai ser difícil para você fazer, porque você não vai ter essa profundidade toda, porque você não descobriu a sua essência, tá? E as suas redes sociais vão ficar sem atratividade, porque você não está mostrando o que você realmente é, tá? Vamos lá. Então, lembra que eu falei que teve uma parte da minha vida que eu praticamente eu copiava as outras pessoas? Eu só não fazia copiar, pegar o post lá e colocar, né? Mas eu pegava o assunto da outra pessoa, eu pegava os títulos da outra pessoa e fazia os meus posts. E não ficava tão ruim, não ficava ruim, só que não era eu, não consegui sustentar por muito tempo. Aqui é o meu Instagram, tá? Quando eu tentava falar sobre marketing digital, tá? Certo? E assim, eu não tinha resultados no marketing digital, eu não atendia outras pessoas com marketing digital, eu fazia o marketing digital na minha empresa, para mim. Só que eu não tinha descoberto essa minha essência, o que realmente eu queria, eu não tinha descoberto isso em mim, então eu ficava falando em marketing digital, copiando as outras pessoas, tá? Então, o meu feed era assim. Depois que eu resolvi realmente entrar em um curso que me fizesse descobrir quem eu realmente era. Na realidade, eu faço dois, tá? Eu faço um de autoconhecimento com coach e faço um curso que é esse que eu trabalho, uma formação, tá? De imagem e estilo. Quando eu resolvi trazer isso realmente para minha vida e transformar a vida de outras pessoas, de outras mulheres, olha a forma que ficou a minha vida, a minha forma de me vestir e o meu feed. Olha só como o feed ficou, tá? Então, tem os destaques, tem uma biografia ótima, tem uma imagem pessoal, como é que eu posso dizer? Uma imagem... E uma coisa que me representa muito é o vermelho, o batom vermelho. Então, o vermelho, ele veio também para esse novo feed, para essa nova etapa da Ioná, tá? Então, vamos lá, vamos... 7 passos para você começar a descobrir a sua essência, tá, Ioná? Eu já entendi que é importante descobrir a minha essência para me fazer a consultoria de imagem e estilo, para mim me posicionar, para me descobrir quem eu realmente sou, tá? Mas como é que eu vou fazer isso? Então aqui eu vou deixar 7 passos para você começar a descobrir a sua essência, descobrir as suas principais características, descobrir quem você verdadeiramente é, tá? Passo 1. Se conheça, comece a pensar sobre si. O que você gosta, o que você não gosta. Como era que você era quando você era criança. Você gostava de pintar, você tinha criatividade, você gostava de trabalhar, você gostava de limpar a casa. Você gostava de fazer o que quando você era criança? Você gostava de brincar de correr de rouba-bandeira? Você gostava de quê? Eu me descobri, sabe por que eu gostava? Eu gostava de cores, eu adorava pintar. Eu amava quando eu recebia, eu tinha uma tia que trazia para mim. Meus pais eram fracos de condições, só que eu tinha uma tia que ela trabalhava e ela não tinha filhos. E ela gostava muito de mim, então ela trazia vários lápis de cores, várias coisas coloridas. E eu ficava ali maravilhosa, maravilhada com aquilo. E eu ia pintar, e eu gostava de tudo colorido. Então, assim,
Quando eu fui pensar na minha essência, essa foi uma das coisas que eu anotei. Outra coisa, quando você for fazer, você anota, porque a mente ela foi feita para ter ideias, ela não foi feita para guardar, tá? Então, assim, se você ter aquele pensamento, ver aquele pensamento e você não anotar, você esquece. Então, pega um caderninho e anota ali. Eu tenho esse costume de sempre que eu vou fazer alguma coisa, tomar uma decisão, refletir alguma coisa sobre mim, eu anoto, tá? Então, assim, anota, tá? O que era que você gostava, o que você gostava de brincar, o que você gostava de fazer, tá? Defina os seus valores. O que é valor para você? É família? É filhos? É marido? É Deus? Para mim, o meu primeiro valor é Deus. Hoje, meu primeiro valor é Deus. Por muito tempo não foi. Primeiro, por muito tempo, eu ia para as festas e esquecia de Deus, tá? Então, nesse tempo, eu era uma pessoa vazia. Depois que me veio a consciência que eu tenho que trazer primeiramente Deus, então, o meu primeiro valor é Deus. Então, quando eu levanto no meu dia, a primeira coisa é agradecer a Deus, é orar a Deus, é pedir para Deus vir para o meu dia, tá? Então, assim, quais são os seus valores? Depois, o meu segundo valor sou eu mesma, tá? Porque se eu não estiver bem, se eu não estiver com Deus, se eu não estiver bem, se eu não estiver bem de saúde, se eu não estiver bem emocionalmente, as coisas não andam, porque as coisas dependem de mim, a minha casa depende de mim, os meus filhos dependem de mim, os meus pais dependem de muitas coisas que eu faço para eles, e se eu não estiver bem, eu não vou fazer nada, eu vou ficar deitada numa cama, vou ficar me murmurando. Então, o meu segundo valor sou eu. Depois vem o terceiro valor, que são os meus filhos, e assim. Então, anota o que é importante para você, quais são os seus valores, tá? E esteja atento às suas características, anota também as suas características. Você é extrovertida? Eu sou extrovertida. Você é exuberante? Eu sou, eu gosto mesmo de chegar chegando. Gosto mesmo. Por isso que eu boto um pink com vermelho, um pink com branco, depois é um preto com branco. E vai assim, tem hora que eu digo, eita, meu Deus, tá demais, eu tenho que dar uma suavizada, senão o cliente vai pensar que eu sou... como é que chama? Um pavão, toda colorida. Mas eu gosto, tá? Então, está em mim, certo? Se você é extrovertida, anota quais são as características, o que você que lhe representa. Se você é uma pessoa mais culta, mais educada, anota, vai anotando, tá? O que é que já lhe representa e o que é que você tem que buscar, tá? Pra trazer para a imagem que você quer, porque às vezes aquilo que a gente não está satisfazendo, não é aquilo que como é que eu posso dizer, que eu quero ser, como eu quero ser no futuro. Exemplo, eu quero ser uma pessoa mais elegante. Então, eu já notei que eu tenho que dar uma amenizada. Eu posso usar o colorido, mas de uma forma mais elegante. Eu não posso ser tão tipo pavão, como eu falei aqui, né? Então, esteja atento às suas características. Anote as características que você já tem e as características que você quer adquirir, tá? Você vai ver o poder de você anotar as coisas, como elas vão começar a acontecer, tá? O quarto passo é você aceitar e se apaixonar por quem você realmente é, tá? Se tem alguma característica aí que você não gosta, tá? Então, você vai se acolher, tá? Se apaixonar por quem você realmente é e aos pouquinhos você ir mudando ou ir melhorando essa característica, tá? Quinto passo, pare de tentar fazer o que os outros estão fazendo, tá? Então, se você vê a fulana lá no Instagram, que ela se veste de forma tal e ela é daquele jeito tal e ela fala de forma tal e você quer também, pare com isso. Por quê? Porque você não é a fulana. Você é você. Então, seja você. Seja o seu melhor dentro do que você pode, tá? O sexto passo é confie na sua intuição, tá? Confie em que você realmente é. Pensou, faça. Geralmente, quando você tem um pensamento que vai fazer algo, ali é a sua intuição e geralmente é o que realmente dá certo. O que você começa a pensar depois desse primeiro pensamento geralmente não dá certo. Comece a observar isso, tá? Então, confie na sua intuição. E o sétimo passo é invista em conhecimento. Conhecimento é transformador e é a base de tudo, como eu já falei aqui, tá? Toda vez que você adquire um conhecimento novo, que você aplica na sua vida, a sua vida se transforma, tá? E você começa a mudar. E isso reflete na sua vida, nos seus próximos anos, na vida dos seus filhos, dos seus netos. Então, essa era a aula de hoje. Espero que você tenha gostado, tá? Foi maravilhosa para mim. Eu até me emocionei aqui em uma parte. Não sei se vocês perceberam no vídeo, mas me emocionei muito. E obrigado. Se tiver alguma coisa que você queira falar, que você queira falar sobre
marketing pessoal, sobre imagem e estilo, sobre posicionamento, alguma aula específica, deixa aqui nos comentários que eu vou estar fazendo essa aula especialmente para você, tá bom? Um beijão, fica com Deus e tchau, tchau!